Leila, avisa o Felipe que eu tô mandando um convite para ele. Já mandei. Acho que ele precisa aceitar lá o convite. Ou pede para ele solicitar a entrada no vídeo. Fala, Fê. Tá online aí. Viu? Eu te mandei o convite. Isso, agora vem. Ah, agora foi. Aí, e Peraí que só tá aí, falando sem fio. Peraí. Eu vou pôr de meu fone aqui. Quem sabe faz ao vivo. quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. O que você não tá saindo seu voto aqui? Peraí, coisa errada. Não foi ainda. Peraí. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não, eu tô te ouvindo, só que não tá no meu fone. Peraí. Felipe? Foi? Foi, agora foi. Agora tá, tô te Aí, ouvindo. Deixa eu baixar um pouquinho, tá bem alto. Pronto. E aí, meu querido, tudo bem com você? graças a Deus, cara. Tudo bem e você? Tudo Muito tranquilo. bem também, graças a Deus. Que bom. Maravilha. Vamos lá, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Parceiraço aí de anos, né? Já nos conhecemos aí pelo menos acho que uns 10 anos, né, que a gente se conhece já. E Sim. passa o tempo, hein? Passa o tempo, né, cara? Passa o Passa tempo, o a gente tempo. engorda, Não, nem fale. mais Mas bonito. e temos tão bom gosto que escolhemos o mesmo nome do filho e eu nem sabia, olha só, nem lembrava. Tá? Você tá vendo, né? Caras espirituais, O, eles. E bem que eles foi revelam. uma escolha minha. Ó, a Lira tá ouvindo. Falando em tempo, pode acontecer da live às vezes cair depois que der uma hora. Se cair e a gente não terminou o assunto, eu abro de novo, te chamo pra gente encerrar o assunto. Beleza? Beleza, beleza, tranquilo. Agora são 8h10, é capaz dela ir até umas 9h10. Se for 9h10, se ela fechar, aí eu te chamo de novo. Não, tranquilo, de boa. Beleza? Imagina, tranquilo. Vai lá, Fê. Manda bala não. Deixa eu orar por você, né? Nem lembrei Opa, dos princípios, né? Mas, primeiramente, de novo, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por entender o objetivo, né, desse encontro nosso de lives. Na verdade, o objetivo nada mais é do que nós termos esse momento de comunhão entre irmãos, nós temos esse momento de comunhão em discutirmos. Eu falo assim, uma coisa que eu sempre falo em todas as lives, uma das partes importantes de convidar pessoas de igrejas diferentes, pessoas de denominações diferentes, nós entendermos que
que Deus tem revelado excelentes coisas para outras pessoas, não só dentro do nosso círculo de comunhão, né? Sim. Então, eu falei assim, graças a Deus eu conheço pessoas que têm conhecimentos excelentes, né? Inclusive você é uma dessas pessoas. Então, eu falei assim, sempre escolhi pessoas, claro, pedi para o Espírito Santo direção, mas pessoas também que eu sabia que tinham vou dizer, competência para falar sobre o assunto, né? Então, vamos estar orando então, vou fazer a abertura para a nossa oração, depois você se sinta à vontade de fazer a sua divulgação do tema de hoje, beleza? Maravilha. Então vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Deus, de compartilharmos a Tua Palavra. Na verdade, Deus, isso é uma honra poder compartilhar a Tua Palavra, é uma honra poder estar neste lugar, Deus, divulgando aquilo que o Senhor nos deu de graça. E nós estamos fazendo isso da mesma forma, Deus, fornecendo de graça, para que o Teu nome, Deus, o Teu reino, a Tua justiça, Deus, a Tua soberania em todas as coisas, Pai, ela venha a ser elevada, glorificada no nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos, Pai, nós sabemos que nada nessa terra, Pai, nada daquilo que provém do Senhor, seja conhecimento, seja sabedoria, seja o que for, Deus, não provém de nós, Pai. Mas tudo vem de Ti, Deus, e tudo é para Ti. Então nós possamos em todas as coisas glorificar o Teu nome, reconhecer a Tua soberania, reconhecer o Teu amor, reconhecer o Teu poder. E direciona hoje, Pai, a vida do Felipe, guarda ele, guarda a casa dele, o filho, a esposa, assim como também guarda a minha casa, a minha esposa, o meu filho, guarda a minha vida, para que nós possamos cada vez mais, Deus, termos esse coração disposto, Deus, a te honrar com tudo aquilo que nós temos no nome de Jesus. Por isso nós te louvamos, te agradecemos e te convidamos. Seja bem-vindo para este momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Fê, fica à vontade. Todo seu. Beleza. Vamos lá então, né? Então, como eu mandei para você, né, Dan, eu acho que quando a gente fala sobre a história da igreja, muitas vezes pode ser um assunto muito maçante. Por quê? Porque são 2000 anos de história da igreja, né? Sem contar ainda que a gente tem que contar do contexto pré-cristianismo, porque, né, faz muito sentido. Se a gente não faz sentido, né? Na verdade, se a gente tirar, por exemplo, o período que a gente chama de período interbíblico ou período intertestamentário. Mas pelo menos aí são 2000 anos de história da igreja. Então, assim, se eu for falar de um ponto de vista ponto a ponto, tal, assim como a nossa própria vida, né, existem momentos empolgantes, momentos onde a gente vai falar, nossa, cara, uau, né, demais. Há momentos, né, da nossa vida que a gente fala, meu, tem como apagar isso, por favor? Tem como alguém, Deus, deleta isso, por favor? Né? E eu costumo dizer que até, né, quando a gente fala sobre a história da igreja, a gente pode assemelhar, por exemplo, Pedro e Paulo, né, quando eles vão, com certeza, né, quando eles ouviam sobre a história de Israel, havia momentos empolgantes, havia momentos onde eles pensavam, nossa, cara, uau, que orgulho de ser judeu. E aí você tem momentos como, por exemplo, você pega, né, o período dos juízes ali, onde cada um fazia aquilo que dava na telha, e saía cada barbaridade ali que, cara, negócio tenebroso, né? Há momentos assim que você fala, nossa, agora eu já não tenho tanto orgulho assim, né? Assim como nós cristãos também, né? Momentos da história da igreja onde a gente pode se orgulhar e há momentos onde a gente pode, né, falar, poxa vida, né? Esse não foi um momento tão bacana, né? Mas em tudo isso, né, em todos esses períodos, a gente consegue extrair coisas proveitosas para nós. Mas, assim, o que a minha dinâmica, digamos assim, a minha pedagogia, né, dessa apresentação, ela vai se basear em alguns princípios. O primeiro princípio, talvez, nesse período de live, seja um pouco mais demorado, que é essa questão teológica e essa questão pré-igreja, né? Quando a gente fala sobre esse período, digamos assim, pentecostal, a igreja de Atos 1, né? Como até mandei para você, né? A gente não tem, quando a gente vai falar sobre a história da igreja, como que a igreja cristã ela se inicia. Dentro da academia há vários conceitos, há várias divergências sobre isso. Se a igreja de fato começa a partir do século II, onde você tem uma maior porcentagem, uma maior gama de gentios, ou essa igreja ela vai se estabelecer logo ali em Atos 1 e Atos 2 com a descida do Espírito Santo.
né? Só lembrando que naquele período, já vou falar daqui a pouco, naquele período a gente tem majoritariamente, a gente pode aí chutar uma conta básica de 98% de judeus e uns 2% de gentios, né? E ainda, dentre esses 2%, devia ter um cara ali, a gente chama de prosélito, convertido ao judaísmo. Só a partir do final do primeiro século e metade do primeiro século, a gente tem do século II, a gente tem uma porcentagem maior de gentios, em contrapartida, uma porcentagem menor de judeus. Mas quando a gente fala sobre a história da igreja, a gente fala primeiramente sobre o testemunho de Deus sobre a terra. É onde Deus ele escolhe se revelar através de pessoas com pecados, pessoas com deficiência, pessoas que necessitam ser tratadas durante toda a sua vida, pessoas que não são perfeitas, né? Mas pessoas pelas quais ele salvou, ele chamou, ele salvou, ele santificou, e no final de tudo, quando o Filho do Homem retornar, ele vai nos glorificar. Então a história da igreja, ela se resume ao testemunho de Deus. Deus poderia muito bem e muito melhor do que nós dar o seu testemunho do que precisar da nossa ajuda. Mas ele escolhe permitir que homens e mulheres, pessoas dotadas, doutoradas, mestres, ferreiros, mecânicos, donas de casa, testemunhem acerca do seu nome, testemunhem acerca da sua glória, não só numa localidade, mas também em todos os confins da terra. Então, quando a gente fala sobre a história da igreja, é o testemunho de Deus a nesse respeito. Né? Quando até Paulo fala em Timóteo, segundo Timóteo, se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Esse é um ponto importante da nossa vida, né? Há momentos onde a gente está se sentindo, né, ou parecendo muito fiel, né? Graças a Deus, não corintiano, mas fiel a Deus, fiel à palavra. Mas há momentos da nossa vida onde a gente não se sente tão fiel. Há momentos onde a gente tem uma dificuldade de manter a nossa fidelidade acerca de Deus. Só que mesmo assim a gente olha para esse versículo e fala, não, se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Há uma parte inerente do ser de Deus é que ele é fiel. Deus é fiel. Não importa o que aconteça comigo, ou importa o que aconteça com essa terra, Deus ele não pode negar a si mesmo. A essência de Deus é a fidelidade. Também a gente pode colocar a essência de Deus é o amor. A essência de Deus é a fidelidade. Então, quando a gente fala sobre a história da igreja, é sobre o testemunho da fidelidade de Deus a nosso respeito. Mas, pegando que você quiser também interromper. Pode ser cegado. Não, Fê, isso que você está falando, que eu ia falar assim, isso é importante, né? Eu falo assim, por mais que Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, com certeza Paulo também tinha as suas limitações como homem. Paulo não é um homem perfeito, né? Então eu falo assim, nós não estamos, só que também eu falo assim, é um cuidado que a gente tem que ter. Ao mesmo ponto eu falo assim, eu não sou perfeito, Paulo fala de ser de meus imitadores. Mas a questão de ser imitador de Deus, ser imitador de Cristo, em relação a falar assim, é uma caminhada, é uma busca, é o santificar-nos a nós mesmos todos os dias, que é o que a palavra nos ensina. Então fala assim, aquele versículo aqui, se não me engano, é de Tiago, que fala assim, nós somos como vasos de barro, cheio de ouro, para que a glória não seja nossa, mas a glória seja dele. Eu vou pensar, cara, às vezes eu estava pensando, assim, Deus, eu falei, que tipo de vaso que eu estou sendo? Eu podia falar que existem vasos de honra e vasos de desonra, né? Então fala assim, uma das questões que nós temos que pensar, eu estou sendo usado como vaso para quê? Para tua honra ou eu estou te desonrando? Eu falo que se a gente chegar num ponto que a gente não entender isso, se a gente não entender a nossa fragilidade perante esse mundo ruim, perante as lutas, perante as batalhas que nós temos, simplesmente a gente vai viver uma vida achando que a gente está bombando e a gente não está. Eu falo assim, que a santificação não entra se nós não tivermos um confronto interior. Tá? E essa que é a mudança que nós temos que tentar entender e resolver dentro de nós. Né?
Mas isso é uma coisa que eu entendi muito, sabe? Tipo, que nem eu falei assim, uma das funções aqui do Mais Reino, eu falei assim, é entender que existem pessoas que Deus derramou uma unção sobre um assunto, né? Então, levantar a informação sobre um assunto, saber falar sobre um assunto, não é nosso, não veio de nós. A gente não foi para uma faculdade estudar, tipo assim, eu sou PhD num assunto, eu conheço tudo sobre a história da igreja, mas eu não conheço a Cristo. Tipo, não é isso que eu queria. Sim, Eu não queria alguém sim. que falasse sobre um assunto teórico sem realmente viver em relação a isso, tá? Pode continuar, mas antes de você continuar, tem o pessoal fazendo perguntas, a gente vai deixar as perguntas mais pro final, a gente não vai responder no meio da live. Ok. Então, pode seguir, pode fazer a live normal. No final da live a gente responde algumas dúvidas que forem surgindo durante a live, beleza? Beleza, tranquilo. Segue o barco. E nesse sentido, né, pegando o gancho, por exemplo, de alguns historiadores, como Justo Gonzalez, entre outros, a gente pode, né, datar a história da igreja com uma certa clareza, uma certa confiança, ali a partir de Atos 1, Atos 2, Atos 3. E aí eu vou entrar nisso mais tarde sobre essa questão de judeus e gentios, né? Mas o que e até mesmo a questão do termo igreja, né? Porque quando a gente tem esse período do livro de Atos, a gente não pode de maneira nenhuma pensar em igreja como se fosse uma cristandade. Uhum. A gente não pode pensar mas os cristãos eles foram chamados de cristãos ali em Antioquia. Beleza, ok, joia. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, né, de um ponto de vista histórico, e até mesmo teológico, eu não posso pegar esse termo igreja e pensar assim, é uma cristandade. São pessoas que, Uhum. por exemplo, se afastaram 100% do judaísmo do primeiro século, pessoas que, ou se eram judeus, se converteram ao cristianismo, já uma nova religião, já formada, com um corpo teológico, com uma estrutura teológica já sua, e esquecer isso, de maneira nenhuma. A gente só pode pensar em cristão ou cristianismo do ponto de vista de uma cristandade somente a partir do quarto século. Então nós temos aí Uhum. 300 anos para frente. Então, quando a gente pensa Sim. sobre igreja, igreja é, nesse momento, um grande guarda-chuva, aonde há dentro dela judeus que se converteram a Jesus, se converteram a Yeshua, acreditaram, depositaram a sua confiança e acreditaram que ele era o Messias de Israel, prometido, Salvador, que veio remir os nossos pecados e que um dia voltará. Mas eles permaneceram como judeus durante toda a sua vida, guardando o sábado, guardando as dietas alimentares, fazendo tudo que um judeu faz, ir na sinagoga, e você tem do outro lado, você tem gentios, não judeus. Talvez ali um germânico, um romano, um grego, um macedônico, O aonde etíope, ele igual o de Filipe. o etíope, né? É que tem o caso que ele subia constantemente para Jerusalém, né? Então a gente pode Uhum. Sugeri que ele conjecturar fosse um que judeu. ele era um prosélito, né? Uhum. Um convertido ao judaísmo. Havia uma comunidade forte judaica na Etiópia nessa época, né? Mas tem desse lado gentios que não tem nada a ver com a cultura judaica, que não tem nada a ver com os costumes, não tem nada a ver, né, com o termo ser judeu, e que aceitaram esse Messias que os judeus professaram que é o Salvador do mundo, não só dos judeus, mas do mundo. Uhum. Eles aceitaram, entenderam e depositaram a sua confiança nele e seguiram a sua vida não como judeus, mas seguiram a sua vida como gentios, como não judeus. Então, a igreja é esse grande guarda-chuva onde há judeus e gentios. Então, a gente pode ter muita confiança nisso. E nesse sentido, a gente entra mais nesse ponto mais teológico, nesse pano de fundo, onde a gente entra lá em Atos 1, onde a gente vê Jesus morreu, ele ressuscitou e ele passou ali 40 dias relatando para os seus discípulos judeus
confirmando. Lucas, ele relata ali, Jesus falando, olha, tudo aquilo que foi escrito na lei, nos salmos e nos profetas, aponta para mim. Então Jesus ficou Uhum. ali 40 dias ensinando, reforçando o ensino para eles, porque assim como nós, né, eles creram que Jesus era o Cristo, era o Salvador, mas quando Jesus morreu e passou aí um dia, 2 dias, o medo bateu, trancaram as casas, agora já era, acabou a nossa esperança. De repente Jesus vem e ressuscita, e não somente Uhum. ressuscita, mas permanece ali com eles, quebrando todo o vestígio de incredulidade que ainda havia. E aí a gente tem esse período de 40 dias, onde Lucas vai relatar em Atos 1, onde ele fala, ele relata, né, uma pergunta dos discípulos, né, em Atos 1, versículo 6, aonde um dos discípulos, ou pela pergunta a gente pode até conjecturar que foi Pedro, né? Pedro era meio para frentão, e aí ele disse assim, Atos 1, versículo 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram para Jesus, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E Dan, eu lembro de muitas pregações, às vezes de muitos ensinos, onde muitas pessoas falaram assim, esses caras são muito tontos, né, velho? Que pergunta mais tonta é essa? Esse negócio de reino, eles não sabem que o reino habita em nós. Que pergunta mais tonta, Não, né? E Jesus veio e não censurou sabemos. eles. Né? E Jesus veio e censurou, bateu nos caras. Filho, vocês estão ficando loucos? Vocês não estão sabendo que o reino de Deus habita em nós? Não existe um reino de Israel. Uhum. Acabou. Ou, né, uns vão mais longe, né? Você não sabia que Deus já abandonou Israel? Deus não tem mais nada com Israel. Agora o negócio é com a igreja. Tá ligado, mano? Então esquece esse negócio. Né? O negócio é você pregar. Grande pancada. Tipo assim, uma pergunta tonta, uma pergunta sem sentido. Não é uma pergunta tonta, e muito menos não é uma pergunta sem sentido. E não, Jesus não censurou eles. Jesus simplesmente falou o seguinte, falou, não pertence vocês saberem o tempo, as estações, as épocas que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Deus vai restaurar o Uhum. reino a Israel como uma nação. Mas é como se, né, eu brinco que os discípulos eles queriam chegar no destino. E o destino está lá, o destino vai acontecer. E o que Jesus fez? Não tem esse negócio de destino. Acabou. É outro plano agora. Não, Jesus ele deu o caminho para os discípulos, para os seus seguidores naquele momento e no futuro, caminharem para que esse destino final chegue, ou que eles cheguem a esse destino final. Então Jesus deu o caminho. Qual é o caminho? É o caminho que está descrito nos profetas. Olha, vocês Uhum. permaneçam em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder, e vocês serão as minhas testemunhas. Esse termo, Jerusalém, minhas Judéia, testemunhas, Samaria. né, não é um termo novo, não é um termo revolucionário. Né? Jesus, como um amante profundo das escrituras hebraicas, eu brinco até que se alguém pegasse uma agulha e furasse Jesus, ia sair a Bíblia, ia sair o Taná, ia sair a Bíblia hebraica Uhum. dele. Que Jesus vertia a Bíblia. Até no momento da sua morte, ele cita o Salmo. Então, assim, Jesus Uhum. ele é o nosso maior exemplo de como nós devemos absorver, né? Engolir a palavra, meditar nela, decorá-la. E ele fez isso. Então, o que Jesus fez? Jesus mostrou o caminho. Qual o caminho? Vocês vão ser as minhas testemunhas. Aquilo que os profetas disseram vai acontecer, e vai acontecer daqui a pouco. Então, é interessante a Uhum. gente observar quais são esses textos, para a gente ter uma boa base. Então, o primeiro deles está lá em Isaías, capítulo 32, versículo 15. Quem estiver Deixa eu anotando ler aí, aqui para tá? você. Eu leio aqui. Isaías 32, 15. 15. Até o. Ou só o 15? É só o 15. Até agora, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta. Isso.
Então, 15 diz, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Opa, estamos chegando lá. Isaías 44, 3. Leio também. Posso ler? Pode ler. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Ok, agora Ezequiel, capítulo 36. 16. Ezequiel 36, versículo 25 a 28. 25 a 28. Aspergirei água sobre vocês e ficarão puros, e eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei a seus antepassados, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém. E Ezequiel 37, 14. Ezequiel 37, 14. Vamos lá. 37, 14. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Isso. E o último texto, Ezequiel 39, versículo 29. Ezequiel 39, 29. Não mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do Senhor, o soberano. Uau, forte, né? Forte. Então, há uma estrutura teológica tanto na pergunta dos discípulos quanto na afirmação do Senhor. De que, Senhor, olha, o Senhor está aqui, está entre nós, legal, agora o Senhor vai ficar aqui para sempre e o Senhor vai restaurar a nação de Israel e Israel vai ser aquilo que os profetas disseram, vai ser luz para as nações, é agora. E Jesus, ele afirma para eles que eles iriam receber o derramamento do Espírito, ou seja, eles iriam entrar no que a gente chama de uma nova aliança, ou isso muitas vezes foi traduzido com o passar do tempo como um novo testamento, aonde esses judeus crentes no Messias, eles teriam a sua vida transformada de dentro para fora através do Espírito do Deus vivo. E esse Novo Testamento, essa nova aliança, ela não foi inaugurada ali, em Atos 2. Ezequiel já falava sobre isso. Jeremias já falava sobre isso. Jeremias 31, Ezequiel 36, onde os judeus eles chamam de Brit Hadashah, um novo concerto. Deus iria fazer um novo concerto. Mas por que um novo concerto? A gente tem que entender que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que fez alianças ao longo do tempo com pessoas. Deus fez aliança com Abraão. O que a gente chama de aliança unilateral. Nós temos uma aliança, por exemplo, unilateral e uma aliança bilateral. A aliança bilateral é aquele acordo, é aquela conversa, por exemplo, entre mim e você. Falar, nós vamos acordar aqui, fazer um acordo, e você é testemunha e eu sou testemunha, certo? Ok. Temos duas testemunhas. A aliança que Deus fez com Abraão foi uma aliança unilateral. Que se a gente for ler o livro de Gênesis, aqui não dá tempo, mas a gente tem aquele episódio onde Deus ele promete uma descendência. Deus faz promessas a Abraão, promessas sobre a terra, de que os descendentes de Abraão iriam possuir aquela terra física, literal, que Deus seria o Deus não só de Abraão, mas os seus descendentes, e não só por um curto período, mas para sempre. Então Deus é um Deus de promessa, e Deus é um Deus que nós já vimos no começo. Deus é um Deus fiel, ele não pode mentir, ele falou isso. Mas por que uma aliança unilateral?
Porque quando Abraão e Deus, eles vão entrar nesse acordo, na, na era antiga, na Mesopotâmia antiga, as pessoas não faziam acordo cumprimentando a mão, assim, ok, você se Uhum. compromete com a sua parte, eu me comprometo com a sua, beleza, vamos apertar a mão. Não, eles não faziam isso. Eles faziam uma espécie de ritual. Então eles faziam um caminho, né, um pequeno caminho aí de 2 ou 3 passos, eles espargiam ali cinzas sobre aquele caminho e eles pegavam animais e dilaceravam esses animais, cortavam esses animais e espalhavam esses animais ali naquele caminho. E as duas partes, elas andavam por esse caminho, desses animais mortos. O que eles queriam dizer? Mesopotâmia, hein? Uhum. Se eu não cumprir aquilo que eu estou falando para você, que eu seja como esses animais mortos. Uhum. Ah, mas esse povo da antiguidade, nossa, né? Não, olha só o peso do Direito dos negócio. animais. Olha, direitos animais. Olha só o peso. Tipo, não é só um aperto de mão. Tipo assim, não, se eu não cumprir aquilo que eu estou falando para você, que eu seja como esses animais mortos. Uhum. E A por que palavra foi uma tinha aliança? mais força e É, mais responsabilidade. É um exatamente. vínculo. Um vínculo, né? E outra, né? Por que foi uma aliança unilateral? Porque a Bíblia fala que Abraão dormiu. Eles acenderam fogo ali e a fumaça subiu, e ali a Bíblia conta que o Abraão começou a enxotar ali as aves que vinham para aqueles animais mortos, e de repente, por uma coisa que a gente não sabe, Abraão dormiu. Uhum. Então Abraão não fez a promessa. Então quem fez a promessa unicamente? Quem se comprometeu com a promessa? Foi Deus. Uhum. Então Deus falou, olha, se eu não for Deus para cumprir isso que eu estou falando para você, Abraão, que eu vou te dar uma terra, que os seus descendentes vão ser Numerosos. abençoados por mim, eu serei o seu Deus, o Deus dos seus descendentes para todos sempre. Então que aconteça isso comigo. Então Deus ele bate no peito sozinho e fala, eu vou cumprir essa promessa. A gente tem uma Uhum. aliança, por exemplo, condicional. Então essa é uma aliança que Deus fez com Abraão incondicional. Então não importa o que os israelitas façam ou deixem de fazer, Deus ele vai cumprir essa promessa. Então, não, Uhum. Deus não abandonou Israel, somente só analisando esse sentido. Tem uma frase que minha mãe sempre dizia, ela falava assim, não peça a educação dos outros, mostre a sua, né? Então, tipo assim, por mais que alguém seja mal educado com você, por mais que alguém te ofenda, não mude quem você é. Tipo, mais ou menos isso, né? Sim. Então, quando eu falo assim, Fê, uma das coisas que um dia eu ouvi, e eu fiquei parando para pensar, falei, olha como que a gente romantiza muitas vezes Deus, né? A Bíblia fala que Deus não muda, né? Quando ele dito, ele cumprirá, como você está falando agora. E a Bíblia justifica que Deus não muda. Se Deus não muda, por que lá no Antigo Testamento Deus mandava matar e agora ele não manda mais? Deus mudou? Não. Deus continua o mesmo. A única coisa que mudou é a misericórdia. A Bíblia fala que Deus ele é tardio em se irar. A Bíblia não fala que ele não se ira. A Bíblia fala que ele é tardio em se irar. Ah, mas nós não pregamos um Deus que julga, não pregamos um Deus tirano. E realmente ele não é tirano. E a Bíblia fala que ele não deseja a morte de ninguém, mas que todos sejam salvos. Né? Sim. Mas eu falo assim, a Bíblia fala que ele é tardio em se irar. Tardio não significa que ele não se ira. Ah, mas Deus não castiga ninguém. Castiga, está na Bíblia, está escrito na Bíblia. Ele corrige aos que ama e castiga aos que quer bem. Eu e você temos filhos. Seu filho ainda está mais velho que o meu. Mas o castigo, quando a gente põe um filho de castigo, você não vai mexer no celular, você não vai mexer não vai assistir televisão, você não vai fazer tal coisa. A gente não quer destruir nosso filho, mas a gente quer ensinar princípios. Gente, como que as pessoas não entendem isso? Sabe assim, Fê? Eu falo Exatamente. assim, cara, só cortando um pouquinho da sua, mas pegando o gancho em relação a isso, vou falar com uma história assim que eu fico, toda vez que eu leio, eu falo, mano, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Fez cagada pra caramba, né? Davi fez cagada pra caramba. Mas beleza, aí Davi tá indo embora, tá fugindo de Absalão, seu filho, né? Imagina eu e você fugindo. Só respondendo de novo, Fê, o pessoal tá comentando embaixo aí. Luana, a gente vai responder no final da live. Já foi falado um pouquinho mais cedo, acho que você não ouviu. Então, no final da live, a gente vai responder as perguntas, tá? Então, aguenta um pouquinho aí, que a gente está
uma conversa aqui por enquanto. No final a gente responde as perguntas. Só um minuto. Fica aí. Então, o que acontece? Fica aí, sai daí. Então, o que acontece? Davi está fugindo do filho dele, está fugindo de Absalão, né? Aí fala que ele está indo pelo caminho, entre as montanhas, e um homem fica jogando pedras nele, né? Tipo, um cara que era inimigo dele da época de Saul começa a jogar pedras nele. Os valentes de Davi estufam o peito e falam assim, peraí, vamos lá, Davi, deixa eu pegar minha lança, minha espada, a gente atravessa o cara rapidinho. Davi fala assim, deixa ele jogar, porque se Deus permitiu que ele está jogando essas pedras agora em mim, é porque Deus quer me ensinar alguma coisa. Cara, desculpa o negócio meio que da juventude hoje em dia, né? Mano, olha o entendimento de Davi. Se Deus permitiu que ele ficasse jogando pedras em mim, é porque Deus quer me ensinar alguma coisa. Fê, o que as pessoas não têm entendido em relação, eu falo assim, pegando o gancho, né, que a gente está falando, né, em relação ao cristianismo, né? O que as pessoas não têm entendido, Fê, é que assim, a intenção do Mais Reino, a intenção de nós estarmos aqui discutindo com várias pessoas e pessoas idôneas, pessoas que tenham um entendimento de Cristo, o que eu quero dizer em relação a isso é o seguinte: as pessoas não querem conhecer o Cristo de verdade, as pessoas querem criar os seus próprios Cristos. Na verdade, os cristãos são pequenos Cristos. Agora, eu não sei como que eu chamaria os pequenos eus, né? Os eufemismos? Não, tô brincando. Então, piadinha muito ruim. Né? Mas como que as pessoas colocariam essa questão assim, que eu falo assim, a gente tem visto tanta ensino errado, tanta coisa errada, e eu não estou falando assim de coisas, tipo, a pessoa foi numa linha de pensamento, tipo, comeu bronha em alguma coisinha. Não, a pessoa tá ensinando errado, sabe que está errado, e está querendo justificar seus próprios erros, seus próprios pecados, ao invés de falar, cara, eu sou, como Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? As pessoas não têm entendido isso, sabe assim? Aí eu falo assim, não sei se você vai entrar nesse ponto, né, mas só já empurrando um pouquinho, né, a gente fala assim da época das cruzadas, né? Tipo, na época das cruzadas, as pessoas matavam por amor a Cristo. Tipo, vou matar, porque se não for de Cristo, não é dos nossos, tal, então a gente vai matar. Mano, quem mandou fazer isso? Quem mandou? Sabe, Fê? Eu falo assim, acho que uma das coisas mais lindas do Evangelho, mais lindas, que mostra que Cristo, vou usar o termo, é um gentleman, né? Tipo, o termo em inglês, né? Tipo, cavaleiro. Eis que estou à porta e bato. Aquele que quiser me deixar entrar, eu entro. Quem não quiser deixar entrar, eu vou embora. Sim. Entendeu? Tipo, Deus, ele não toma conta com essa questão, eu falo assim, de nós entendermos em relação a, poxa, eu vou forçar a porta, porque eu tenho que entrar. Eu falo assim, às vezes a pessoa fala assim, mas fulano de tal está agindo de tal forma, fulano de tal cometeu tal erro, a pessoa, fulano de tal já foi aquela pessoa. Eu falo assim, tá, aí qual que é a escolha que nós temos? Nós não temos o direito de sermos uma nova criatura que foi justificada, santificada e moldada à imagem e semelhança de Cristo, que cometemos pecados, porque a Bíblia fala que aquele que nunca cometeu pecado já comete pecado. Então a gente tem que realmente tomar esse cuidado, que eu falo assim, o que nós temos que entender é um Deus que ele convida. Mas fulano de tal quer tomar uma decisão errada na vida dele, tomar um caminho diferente. Sabe o que eu respondo? Que todas as vezes ele está no direito dele. Ele está no direito